você a meditar numa porção da Palavra de Deus nessa manhã. Momento que nós estamos meditando no Evangelho, Marcos 14, nós vamos ler hoje, a partir do verso 17, vamos ler até o 26, momento que diz respeito a esse dia, e diz respeito à grande vontade do Senhor para a nossa vida. Marcos 14, 17, quero me apropriar disso hoje de uma forma que eu acho que nós nunca fizemos aqui, porque geralmente a gente faz todos os meses essa celebração, mas nunca meditamos assim a fundo nela, né? Mas hoje é o dia. Show aí? Verso 17 diz assim de Marcos 14: Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, mas como está escrito a seu respeito: ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhe disse: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém e amém. Senta no teu lugar. Glória a Deus. Mas eu meditava ontem que uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa constituição humana, assim, como ser humano, é um negócio chamado memória. Deus nos criou com essa capacidade. O que é memória? É a nossa capacidade de reter e armazenar fatos, eventos, coisas com as quais a gente teve contato. E mais do que só armazenar, mas acessá-las sempre que for necessário. Memória é o nome disso. Você e sua história são formados por um conjunto de acontecimentos e contatos que você teve com coisas, com pessoas, e foi isso que te formou. E por isso, presta atenção, para saber quem você é, você precisa acessar essas lembranças. Como é que a gente acessa tudo isso que nós nos tornamos até hoje? Através das memórias, certo? São as memórias que formam a nossa identidade, portanto, são as memórias que dizem quem nós somos. Aquilo que nós lembramos. A memória revela o passado e nós podemos usar isso para relembrar o passado, para consertar o presente, né? Inclusive para construir um futuro melhor. Esse lembrar, essa propriedade, né? Por exemplo, pensa comigo, quando a gente faz uma burrada muito grande, né? E a gente às vezes faz, aquelas que, sei lá, que dá muito mal, sabe? Aquela coisa que atrapalha. Isso fica registrado no nosso cérebro e é importantíssimo que fique registrado, sabe por quê? Porque na iminência de fazer de novo, a gente faz uso da memória e a gente se lembra da primeira vez, então a gente não repete. Entendeu como memória é importante? Como elas são fundamentais? Aliás, tudo que Deus faz é perfeito e é genial, não é? Fala sério. Memórias são fundamentais na construção de uma vida melhor. A memória está presente em tudo, em todos. Nós somos tudo aquilo que nós lembramos. É isso que nós somos. Nós somos a memória que nós temos. Outro exemplo, por exemplo. Por que a gente gosta tanto de foto, né? Hoje em dia, tira foto o tempo todo. Por que a gente gosta tanto? Porque isso é tão importante. Por quê? Fotos são registros de acontecimentos, de pessoas, de ocasiões, que se forem relembrados, fortalecem a nossa identidade. São essas lembranças que dizem quem nós somos.
são memórias registradas. E sempre que eu quiser entender, por exemplo, determinadas coisas ao meu respeito, basta olhar para ver e entender muita coisa a respeito de mim. Aliás, a psicologia e a psicanálise fazem exatamente isso. Porque o que eles fazem? Nada mais do que acessar essas nossas fotos mentais, essas memórias passadas, para entender como é que nós estamos, como nós estamos hoje. Afinal, essas memórias dizem quem somos nós, do que nós somos feitos. Uma pessoa sem memória não tem identidade. Se uma pessoa não consegue se lembrar da sua história, ela não é nada. Alguém, por exemplo, que é acometida de uma amnésia severa, sente um profundo vácuo de sentido, porque sem a memória ele nem sabe quem ele é. Um problema enorme isso. Então veja, através das memórias, nós nos apropriamos de acontecimentos do passado como forma de construir valores no presente que muitas vezes foram esquecidos, que podem ser esquecidos. E eu não sei se você sabe, foi Deus quem fez tudo isso. Deus construiu o ser humano assim. Por quê? Porque o Senhor quer nos dar uma vida cheia de sentido e propósito. E você precisa entender isso. Por isso, o agir de Deus sempre se baseia nesse fortalecimento das nossas memórias. Isso é importante para Deus. Por exemplo, no livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje Ele lhes ordena. Cuidar de não se esquecer. A falta de memória é um grande problema para Deus. 2 Reis 17:38, não esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Deuteronômio 6:12, tenham cuidado, não esqueçam o que o Senhor os tirou do Egito, da terra da sua escravidão. Então veja, para Ele, queridos, esquecer-se dEle, de tudo que Ele fez, é uma coisa que morrer. É igual morrer. Por essa razão, em toda a Bíblia Sagrada, nós temos a exortação de um Deus que nunca se esquece, nem das promessas que Ele fez para cada um de nós, e nem de nós. E por isso, o mínimo que se espera é que nós não nos esqueçamos dEle e tudo que Ele já fez. Isso é muito importante. Muitas são as formas de manter vivas dentro de nós as memórias. Por exemplo, os rituais. Para que eles existem? Para que eles são tão importantes? Por exemplo, ritual é uma celebração repetida constantemente, sempre igual, nos mesmos moldes. Para quê? Para que quando a gente celebrar aquilo daquela mesma forma, a gente não se esqueça do que aquilo simboliza. Um ritual é a celebração que mantém viva dentro de nós a memória de algum momento, de alguma coisa que não pode ser esquecida. Por isso é tão importante. Só para você entender como isso para o Senhor é importante. O Senhor, por exemplo, na Bíblia Sagrada, deu uma ordem muito clara para o povo de Israel, nunca se esquecer dele, nunca se esquecer do que ele fez e saber quem eles eram. Qual foi a ordem? Celebrem. A ordem foi: façam festa. As festas servem para manter viva a memória de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele espera de todos nós. Para isso serve festa. É importante, por exemplo, o Natal, por exemplo. Nós estamos na iminência de um Natal. Para que serve o Natal? Bom, é uma celebração que deveria ter uma função única, o qual? Lembrar sempre do Senhor e daquilo que Ele fez por nós. É para isso que serve. Porque assim nós vamos entender quem somos nós. Quem somos nós, quem sou eu, quem é você? O povo que creu e se rendeu ao Deus que nos vê, ao Deus que vê a nossa aflição. E por ver, Ele veio em nosso favor, Ele veio até nós para nos salvar. Essa memória fundamental, que diz quem somos nós, que nos dá identidade. O Natal, então, mantém isso vivo dentro de nós. Mas eu não sei que se você observa como eu hoje, caminha aí por aí nos shoppings, você vai ver que o Natal virou um monte de coisa, porque Natal tem de tudo, né? Natal tem muita luz, tem árvore, Papai Noel, tem rena, tem presentes, tem shopping, tem peru, tem panetone, tem tudo, menos Jesus. Né? Os presépios é um negócio que anda sumindo de moda, porque a gente quer decorar com tanta coisa, e parece que presépio é coisa de católico, mas não. A gente tem que manter viva essa memória, porque, queridos, nós não podemos perder o sentido. Natal corre o risco de se transformar numa festa completamente sem sentido,
Porque se ela existe para manter viva dentro de nós a memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Natal pode ter presente, porque é ótimo, eu adoro, mas sem a memória do maior dos presentes chamado Jesus, não é Natal. Memórias. Festa serve para isso. Outra festa, por exemplo, fundamental, que Deus estabeleceu no coração dele, para que nós não nos esqueçamos dele, é a Páscoa. Festa serve para isso. Vocês conhecem a palavra de Deus, e ela diz que o povo de Israel passou 430 anos escravizado no Egito, e que Deus ouviu o clamor do seu povo, que ele sempre ouve, e ele tomou providências, porque ele não é indiferente, e ele providenciou, ele mandou Moisés para ir lá dar a liberdade para o povo, foi isso que ele fez. Deus mandou as pragas, você sabe da história, a última praga foi que o anjo da morte passaria por cima do Egito, e que o povo de Israel deveria matar um cordeiro, e passar o sangue nos batentes da porta das suas casas, porque na casa que tivesse o sangue do cordeiro no batente da porta, o anjo da morte não entraria, a morte não venceria, e ela não reinaria naquele lugar. E assim foi. Assim foi. E aí depois dessa última praga, o faraó então sofreu com isso, perdeu seu filho, e permitiu que o povo fosse embora. E os israelitas saíram às pressas do Egito, essa é a memória. A primeira ordem do Senhor, logo que eles saíram, foi o qual? Faça uma festa. Por que, Senhor? Porque vocês nunca podem se esquecer que Deus é um Deus que liberta o seu povo das suas escravidões. Vocês não podem se esquecer disso. A Páscoa judaica, então, era uma festa para manter viva essa memória tão cara. Que memória? Deus viu a opressão que existe nesse mundo. Deus ouviu o clamor do seu povo, e ele não ficou indiferente, mas ele veio para libertar e dar a oportunidade de sair, de passar da escravidão para a verdadeira liberdade. Essa memória é muito preciosa. Isso se tornou uma tradição dentro do povo, no meio do povo, e todos os anos essa festa é celebrada ritualmente. Deuteronômio 16:3 diz assim, para você entender: na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias, uma semana durava a Páscoa, durante 7 dias comam pão sem fermentos, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que vocês saíram da terra do Egito, para que vocês não se esqueçam. E é nesse dia cheio de lembranças que nós chegamos no Evangelho. É um dia de festa. E eu não sei se você sabe, Jesus não tem nada de mal-humorado, porque ele fazia festa. Eu gosto do The Chosen, porque Jesus brincava, dançava. Jesus fazia festa, Jesus não é mal-humorado, ele é festeiro. E está Jesus com os seus discípulos reunidos num cenáculo. O que é o cenáculo? É o andar superior, um cômodo superior, na casa de um conhecido, que eles estavam ali reunidos. E o texto diz que ao anoitecer daquela quinta-feira, Jesus está na mesa, comendo com os 12, e a gente, depois do Da Vinci, que Da Vinci desenhou a Santa Ceia, todo mundo pensa assim, um do lado do outro, todo mundo sério ali naquela mesa, né? Comendo. Não, é uma festa. Todo mundo devia estar rindo, comendo, bebendo, se alegrando em volta dessa mesa, uma noite de festa. E aí, nesse momento de festa que todo mundo está comendo e bebendo, Jesus faz um anúncio bombástico, né? Ele diz que um dos 12 vai traí-lo. Alguém que está comendo comigo no mesmo prato de Jesus. Isso aqui causou um climão estranho, porque todo mundo se entristeceu, parou de sorrir na hora, parou de fazer festa, e cada um ficou dizendo um a um, não, com certeza eu não serei eu. Agora veja, lógico que Jesus sabia quem seria, mas ele não disse, ele não falou. E momentos antes dessa refeição, à tarde, Judas Iscariotes se encontrou com os chefes dos sacerdotes e combinou com eles um valor em dinheiro para trair o Senhor. Veja, foi nesse momento que Jesus estabeleceu o que, no meu entender, é a memória que mais dá significado à existência de um cristão. É a memória fundante. Aqui é o lugar de algo muito caro, de algo precioso. Ele usa os mesmos elementos da Páscoa judaica para dizer que ele iria morrer, que ele, Jesus, seria o cordeiro morto, como aqueles que mataram no Egito antes da saída da escravidão. Ele daria sua vida de forma definitiva, e o seu sangue derramado seria como aquele sangue passado nos batentes das portas das casas, porque depois da cruz, o sangue derramado de Jesus, a morte dele, depois desse sangue derramado, o anjo da morte nunca mais teria poder sobre a vida do povo de Deus. A morte nunca mais daria a última palavra.
Esse é o momento que está sendo relembrado. E aqui o Senhor faz o ato mais simbólico de todos. Porque o texto diz que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos. Tomem, isso é o meu corpo, ele diz. Que corpo? A igreja? Não. O corpo dele que seria dado na cruz, certo? Em seguida ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E aí ele disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Marcos não se lembrou aqui quando ele escreveu. Marcos escreveu esse evangelho 35 anos depois, provavelmente não se lembrou. Mas Lucas não se esqueceu. Em Lucas 22:19 diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Paulo também, ele não se esqueceu. Ele diz que quando Jesus revelou isso a ele sobre aquela noite, Jesus disse o seguinte, 1 Coríntios 11:24. E tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Tem algo aqui. Durante uma festa de Páscoa, Jesus usa os mesmos elementos da memória judaica para ressignificar e dar as bases de um novo relacionamento da humanidade com Deus. Você precisa sentar nessa mesa hoje consciente. Consciente. A partir daquele momento, o relacionamento das pessoas com Deus não se daria mais através de sacrifícios, através de templos, através de altares, de intermediários sacerdotais. Não. Eu e você nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo e do que Ele fez, e só isso. Eu quero que você tome posse disso. Eu não sei se você deseja estabelecer sempre um relacionamento genuíno todos os seus dias com o Senhor, mas se você deseja, entenda que não bastam somente religiões, não basta somente o templo, as celebrações, as orações, as doutrinas, os louvores, tudo é importante, mas tudo isso só tem sentido se for precedido pelo que Jesus fez. Jesus veio como ser humano para agir, e nós somos cristãos, e somos porque como Ele agimos. Você entende isso? Ele diz, façam isso em memória de mim. E aí já vem aqui, façam o quê? Esse é o nosso desafio. Eu fui desafiado ontem com isso. Porque o que Jesus ordenou que nós deveríamos fazer para manter vivo dentro de nós a memória, que nós nunca podemos esquecer nem dele, nem do que ele fez, nem de quem somos nós. Lucas 22:17 diz assim, recebendo um cálice, ele deu graça e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Perceba o cuidado, o ensino maior aqui diz respeito a uma partilha. Quero que você se aposse disso. Espiritualmente, particularmente, eu gosto de pensar que essa ordem de Jesus, lógico, ela nos chama para participar da mesa, para sentar com Ele na mesa. Mas não pode ser isso um privilégio de um povo escolhido. O que a gente acabou fazendo? O comer e o beber aqui não pode se esgotar em si mesmo. Não pode se tornar só ir num culto uma vez por mês e tomar uma cama. Isso é simbólico. Isso está para muito além. Porque a questão desse momento sublime é que Jesus estava partilhando o seu corpo e o seu sangue. Ele daria de livre, espontânea vontade a sua própria vida em favor de muitos. E é tudo que Ele espera de nós. Por isso, façam isso em memória de mim. Façam o que eu fiz para vocês não se esquecerem de mim, ok? Percebe isso? O que Jesus esperava dos seus discípulos? Que eles também tomassem cada um sobre si a sua própria cruz e o seguissem até a cruz dele. Não é essa a ordem? Não é isso que ele esperava de nós? A ordem é tomar o corpo e tomar o sangue e fazer isso em favor de muitos. Eu quero que você se aposse disso. Fazer o quê? O mesmo que ele fez. O quê? Partilhou a vida. Nós já ouvimos aqui hoje algo nesse sentido. Partilhou a vida em favor de inúmeros pecadores de todas as terras, em todos os tempos, para que eles possam crer no nome de Jesus, meu irmão, em nome de amém. Como nosso irmão José leu aqui, Jesus faz uma nova aliança, é uma nova, porque a antiga aliança foi feita com um único povo, entre Deus e Israel, o povo de Israel, mas agora é diferente, ela está sendo feita com um povo que se reunirá
não é mais como antiga, é proveniente de todos os povos que estarão congregados em nome de Jesus, sob o nome de Jesus. E é por essa razão que Jesus diz no Evangelho, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Por isso que ele diz também que na casa do Pai de Jesus há muitas moradas, tem lugar para muitos. Então veja, queridos, entenda uma coisa, Cristo abriu o caminho, Cristo fez primeiro, Ele vai adiante desbravando essa estrada que nos liberta, essa estrada que causa libertação, e nós o seguimos. Ele vai à frente dando a sua própria vida em favor de muito, e nós o seguimos, ofertando a nossa para que muitos o conheçam e também sejam livres. Você entende o que é ser cristão? Eu quero que você construa isso no teu coração hoje, por mais que seja complicado, mas essa é a essência de quem somos nós. Jesus toma a iniciativa. Percebe que ele age, no meio da festa, todo mundo e bebendo, comendo. Ele age, ele toma a iniciativa, ele toma o pão, ele abençoa, ele partilha. Ele toma o cálice, ele dá graças e partilha com os discípulos. Sabe por quê? Porque ceia é a ação de Jesus em favor dos outros. E se nós somos dele, para que o Senhor se assente sempre nessa mesa conosco, é necessário crer em Jesus e é necessário fazer o que Jesus fez. Partilhar a vida em favor de muitos. Santa Ceia do Senhor. Existe uma memória de um símbolo maior aqui que tem que nos constituir. Aqui está a memória que já foi esquecida, né? Porque veja, as motivações dessa celebração tão bonita nas igrejas, parece que virou qualquer coisa. Virou qualquer coisa, porque ceia é usada como forma de filiação religiosa. Ceia é usada como razão de controlar o dízimo das pessoas. Porque quem não carimba a carteirinha do dízimo não pode tomar ceia. Ceia é usado, por exemplo, para apontar o dedo para o pecado alheio. Ah, o irmão não tomou ceia, sabe por quê? Ah, sei lá, hein? Viu? Ceia é usada para excluir os que não aderiram àquela religião. Ceia é usada para aumento do número da membresia, sei lá, mas ceia não é nada disso. Ceia é outra coisa, nós não podemos perder de vista. A Páscoa de Jesus de Nazaré, a ceia celebrada por Jesus com os discípulos foi e é o quê? Oportunidade para todas e todos que querem mudar de vida. É isso que nós celebramos nesta manhã. É uma celebração da memória de uma misericórdia infinita. Por isso, para o povo de Deus, essa é a memória mais cara e que jamais pode ser esquecida. Porque sem isso, nós deixamos de ser cristãos. Que memória é essa? Que nós temos que viver as nossas vidas para além de nós mesmos, porque o nome disso é Jesus. Está claro isso, sim ou não? É evangelho isso. É triste? Não é triste, só que é difícil para o mundo que a gente vive, sim ou não? Viver as nossas vidas para além de nós mesmos, vivemos em favor dos muitos que precisam ser libertos. Jesus ofertou livremente sua vida em favor da humanidade e nos chama para renunciar tudo, toda a vida que se resume a nós mesmos. Esse é o convite. O nome disso é libertação. O nome disso é ser livre. Tem um teólogo suíço que eu li, na teologia, no seminário, Emil Brunner, que apesar de ser calvinista, ele disse uma coisa muito interessante, curto, ele diz assim, Cristo toma o nosso lugar, e nós tomamos o seu. Cristo tomou o meu lugar, e é por isso que eu tomo o dele. Você entende isso, sim ou não? Queridos, nós jamais podemos esquecer, Santa Ceia nos oferece um novo lugar de encontro com Deus, um novo lugar de experiência com Deus. Que lugar é esse? É o lugar da comunhão, é o lugar dos juntos, é o lugar do unidos, é o lugar das mãos dadas, como um povo. Em um tempo de evangélicos desigrejados, que eu não sei se você sabe, comento, desde o censo de 2010, que eu esqueci, eu estudei isso com profundidade em 2010, lá surgiu um novo sujeito religioso, que é na época chamaram os evangélicos sem religião, né? Que é gente que acredita em Deus, que diz que é evangélico, mas não vai na igreja. De lá para cá, você sabe o grupo religioso que mais cresceu no Brasil? Os mesmos. E hoje estão chamando de desigrejados. Você sabe que só não é a primeira igreja evangélica do Brasil, porque a Assembleia de Deus continua muito grande, mas tem crescido de uma forma vertiginosa e vai se tornar a maior igreja evangélica do Brasil. Qual? A igreja dos desigrejados.
E nesse contexto de igreja, meu irmão, e no culto de Santa Ceia não tem nenhum sentido. Não tem, porque esse negócio de comunhão com o próximo, de ir num lugar para abrir mão de mim mesmo em favor do outro, não está no radar desse tempo, não. Eu quero que você tome posse disso, mas não deveria, sabe por quê? Acredita aqui em mim, presta atenção. Isso que você veio fazer aqui hoje, essa mesa que foi posta, que você veio participar, é um movimento espiritual mais intenso que existe em favor da nossa libertação. Aqui nessa mesa nós celebramos a verdadeira liberdade que existe neste mundo. A verdadeira e única. Por isso, por aí, não tem mais mesa, né? Acabou mesa. Igreja tem mesa hoje em dia? Quando tem, ela está lá atrás, né? Igreja aqui, eu que devia estar aqui atrás, aqui está na frente. Igreja, essa mesa é tudo que você precisa. Aqui te liberta, aqui você toma uma posição definitiva. A Páscoa judaica celebra a libertação da escravidão do Egito. Festejar que Deus vê a opressão que esse mundo impõe e liberta o seu povo. Jesus propõe uma libertação muito maior. Você vai compreender isso em nome de Jesus. Deus viu que o seu povo saiu do Egito, mas continuou escravo. Deus viu que o seu povo foi para a igreja, mas continuou escravo de outro Senhor. E por isso, o Senhor veio para libertá-lo de si mesmo. Libertação do seu maior inimigo. Quem é o seu maior inimigo? É o diabo. O diabo na cruz foi derrotado, meu irmão. Ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. Ele não tem nenhuma autoridade sobre você. O nosso maior inimigo, quem é ele? Somos nós mesmos. Essa é a libertação desta mesa. Eu quero que você tome posse disso. Jesus torna-se alimento e bebida para uma nova libertação, para um novo tipo. Na Páscoa judaica, o sangue do Cordeiro vence o anjo da morte, impede que ele vença. Em sua partilha na cruz, Jesus vence as forças que impedem a vida. A cruz vence a morte do egoísmo. A cruz vence a morte do individualismo, da exclusão, da indiferença. Na cruz, Jesus venceu a falta de solidariedade, a falta de empatia, a falta de sentir dor do outro, a falta de amor foi vencida na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos nessa manhã. É isso que diz que eu sou quem eu sou, que você é quem você é. Jesus, Ele mesmo, se torna comida e bebida. Não é isso que Ele fez? Estranho, né? Ele é ao mesmo tempo o que serve e o que é servido. Ele é ao mesmo tempo a partilha e o que é partilhado. Jesus é o garçom e ele é a comida. Ele serve a si mesmo. Por quê? Porque cristão genuíno é alguém que partilha a sua vida com os outros. Quem ele é com os outros. Nós temos que reconfigurar e reconstruir a igreja evangélica. Desculpa. Isso é ser cristão. É isso que Jesus, isso é ser o seguidor do Cristo. Ele nos dá tudo que Ele é. Ele nos dá tudo que Ele tem. Jesus não reservou nada, Ele não ficou nada para si mesmo. Ele se deu totalmente, inteiro. E nós não podemos abandonar essa memória tão fundamental, meu irmão. Nós não podemos, meu irmão, ficar fora disso. Nós não podemos viver no escuro, no isolamento de nós mesmos e daquilo que nos interessa. Na solidão, não podemos. Nós não podemos, porque aí nesse lugar escuro, Jesus não está. Ele já venceu essa morte. Ele está em outro canto, é para lá que nós vamos, em nome de Jesus, amém? Presta atenção aqui, na mesa em que só você se senta, Jesus fica de pé, Ele não senta. Ele não senta. Mesa de Jesus é mesa para muitos. Para muitos. Aliás, alguns pregadores, se eu fui estudar isso, alguns pregadores dizem que é para todos, né? Mas Jesus não disse que Ele partilhou sua vida em favor de todos, de muitos Ele falou. De muitos por quê? Porque Ele escolheu muitas pessoas? Não. De muitos porque mesa é a expressão do amor de um Deus que quer salvar toda a humanidade. Mas nem todos serão. Afinal, para se sentar nessa mesa aqui, precisa fazer parte daquele time de João 3,16. Você lembra de João 3,16? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Mas salvos serão somente aquele e aquela que nele crê. Tem medida, esses não perecerão, esses vão viver eternamente. E a minha alegria é que na ceia de Jesus terão muitos. A oferta de Jesus são para muitos. Não são para todos como Deus quis, infelizmente, mas também não pode ser só para mim, porque são para muitos. Percebe?
Percebe essa noção individualista que não serve mais nessa mesa? Aqui está um problema enorme que você tem que entender nesse cenáculo. Tinha alguém aqui que, infelizmente, só pensou em si mesmo. Jesus disse: no seu corpo partilhado na cruz estava sendo simbolizado no pão. E acho interessante, porque quando a gente consome pão, é para a gente viver, né? Pão é consumido para viver, não é para a vida. Pois é, Jesus, com a sua morte, nos dá a oportunidade de sermos libertos de nós mesmos, dos nossos pecados piores, nos dá a oportunidade de salvação, de vida vivida numa comunhão autêntica, porque só isso realmente significa, isso é viver. Viver é isso. Viver é nos apossar disso. O pão partido sustenta a vida. O pão escondido mofa. O pão escondido, ele mata. Ele tem que ser partido. Vida só existe na partilha. Vida só existe na... O sangue é elemento portador de vida. Sem sangue não tem vida. Jesus partilha o seu corpo e sangue e nos chama para sermos imitadores e imitadoras, porque só assim nós seremos libertos e saberemos o que é viver de verdade. Está claro isso, sim ou não? Eu estou agredindo alguém aqui hoje? Essa tristeza toda é por quê? Não? Meu irmão, presta atenção, minha irmã. Nessa manhã bonita, em torno dessa mesa, nós celebramos esse ritual para que a gente jamais possa se esquecer. Não existe vida fora de Cristo. Isso que chamam de vida, pensando nos seus interesses, nas suas medidas, nos seus quereres, para ele não é vida. Só o povo de Deus sabe a alegria que brota aqui dentro quando nós vivemos de verdade, quando nós vivemos Jesus Cristo. Tem uma medida que não existe vida no isolamento de si mesmo, vida só existe na partilha. Em nome de Jesus, vida só existe para além de nós mesmos, dos nossos próprios interesses. Só lá. Vida de Deus só acontece na comunhão do nós. Não é no isolamento do eu, do indivíduo. Aqui tem um ato de liberdade, de escolha própria. Ninguém tem poder de nos impedir. O diabo não pode nos impedir. Só nós mesmos. Compreende isso? Portanto, memórias são fundamentais, são importantíssimas, e nós estamos diante de uma que precisa ser fortalecida nessa manhã, porque é isso que o Senhor veio fazer aqui hoje, porque infelizmente as pessoas se esqueceram completamente do que aconteceu naquela noite do cenáculo. A gente inventou outra coisa, a gente discutiu nesses 2000 anos, tanto sobre essa ceia. Quando eu estudei teologia, eu escrevi um artigo, fiquei até cansado de ver a enormidade de discussão que tem em torno desse ato que aconteceu nesse cenáculo. As pessoas parecem que a igreja, a Eucaristia na igreja, se esvaziou completamente do seu propósito, porque na leitura que a religião fez, o corpo partilhado por Jesus na cruz se tornou a igreja, mas não é. Você entende a confusão aqui? Não é. Igreja é corpo de Cristo? É. Mas em um outro contexto, em que o apóstolo Paulo estava falando dos membros da igreja, lá é corpo de Cristo. Aqui não. Nesse momento onde Jesus, a interpretação está equivocada, nesse momento em que Jesus está falando aqui do corpo, ele está falando do seu corpo dado. É outra coisa. E porque teve essa interpretação tanto quanto equivocada, a ceia se tornou propriedade da igreja, não é de Cristo. A ceia é da denominação. E por isso se tornou um momento de excluir quem não é da denominação. Quando eu me converti, eu e a minha esposa não éramos batizados. Os primeiros meses, no momento da Santa Ceia, a gente se sentia tão constrangido. Eu levantava. Não ia no banheiro, eu ia para fora. Porque não é do Senhor. Exclui quem não é batizado, quem não é dizimista, quem é diferente de nós, quem nós reputamos como pecador. Mas, querido, isso desvirtua. Compare as duas e veja. A ceia de Jesus, que excluiu quem? Não excluiu ninguém. Inclusive, incluiu muitos pecadores. Que o nosso irmão José falou aqui. Jesus sabia quem ia traí-lo. Sabia. Por que ele não revelou logo e pediu para ele sair da mesa? Ah, você é o pecador, mas você vai fazer o que não se faz. É inominável. Então sai daqui que esse lugar não é teu. Por que Jesus não fez isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque até o último momento, o traidor teria oportunidade de se arrepender. Entenda isso. Isso que o Senhor estava ofertando ali para ele naquele momento. Um dia as pessoas vão entender que a mesa de Jesus é lugar para pecadores que aceitam se arrepender. Presta atenção. Se o pecador for excluído, é tirado dele a oportunidade disso. A oportunidade de arrependimento. Como é que a gente vai excluir nós? Lembra de Jesus sentado na mesa,
Marcos 2, com um monte de pecadores, e lá ele é questionado. Qual foi a resposta que ele deu? Eu não vim chamar quem se acha santo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Na minha mesa sentam pecadores que querem se arrepender. Eu quero que você tome posse disso. Por isso, mesa de Jesus é lugar de pecadores, sim, porque se não for, Jesus vai sentar sozinho para comer, né, coitado? Ele não merece isso. Mas veja, são pecadores que querem mudar de vida, e por isso se arrependem, como disse José aqui. Então pode sentar-se na mesa, mas se não se arrepende, come e continua escravo. Come e não vê a vida transformada. Meu irmão, Jesus avisa. Ele sabia que o traidor ia fazer o que ele ia fazer. E ele está dando uma oportunidade. Ele disse, ele não nomeou, ele disse porque ele queria dar uma oportunidade de arrependimento para ele. Jesus não excluiu Judas. Por quê? Porque são as pessoas que excluem a si mesmas, não é ele nunca. Deus está pesando a mão, Deus não está tirando nada. Deus não tira ninguém de lugar nenhum. Somos nós, com as nossas obstinações, que saímos da presença dele. Entenda isso, o amor de Deus impede ele de excluir as pessoas, de afastar. Ele quer chamar. Ele tinha orado a Deus, ele tinha dito que o Pai enviou muitos, e nenhum de que o Pai enviou foi despedido vazio, porque todos tiveram oportunidade de mudar de vida, inclusive Judas, ele disse. Inclusive Judas. Veja, na ceia, essa ceia da denominação, a igreja exclui, mas na Santa Ceia de Jesus ele não exclui, ele chama para perto. Tem uma diferença aqui que tem que nos definir. Ele chama para perto. Agora, para estar perto, para sentar na mesa, tem condições. Por exemplo, se arrepender, abrir mão de si mesmo e entregar-se a ele completamente. São medidas de arrependimento para mim, para você, para todos nós. E foi isso que Judas não fez. Judas não negou a si mesmo diante daquela oportunidade maravilhosa que ele estava ali. Ele não negou a si mesmo, ele pensou nos seus próprios interesses, ele pensou no dinheiro, e ele continuou escravo de si mesmo. Inclusive, ele acabou matando a si mesmo, meu irmão. Aqui está o pecado que exclui. O pecado de si mesmo ganhou e matou. O pecado de entrar para dentro de si, fazer só o que quer e ser absolutamente obstinado. Não foi o inimigo que venceu, como diz a igreja, não foi o diabo, não. Quem venceu aqui foi a obstinação de um coração centrado em si mesmo. Agora veja, mesmo assim, mesmo com toda aquela dureza, Jesus pensa na angústia dele, e por isso dá uma oportunidade. Como? Deixando ele participar na ceia, comendo o seu próprio prato, no prato dele. Oportunidade do amor e da misericórdia de Deus. Uma vez subiram aqui e me questionaram, não lembro quem foi, acho que eu lembro, aqui nesse altar. Pastor, a traição de Judas foi vontade de Deus? Lembra disso? Foi vontade de Deus? Se foi, Judas precisa ser inocentado. Mas, meu irmão, veja como isso aqui não tem nada da vontade de Deus naquilo que ele fez. Não tem. Me desculpa. Deus acima de tudo ama. E por amar, ele respeita a dignidade da pessoa. Ele respeita. Para Deus a pessoa não é uma marionete. Não é um boneco manipulado. Não. No amor de Deus as pessoas são livres para escolher. Também Judas foi. Livre para escolher. A Santa Ceia de Jesus é um momento de liberdade. Liberdade. Judas participa da ceia, porque Jesus não quer um grupo de pessoas perfeitas, que se isso é farisaísmo. Gente perfeita, ele vive com pessoas que podem falhar. Jesus está do lado de pessoas que podem abandoná-lo, pessoas que podem negá-lo. Jesus está do lado de pessoas que podem traí-lo. Por quê? Porque para Deus, todos e todas merecem uma oportunidade de arrependimento. Se essa oportunidade não está sobre nós, o que vai ser de nós que somos pecadores? O que vai ser de nós sem essa mesa? Estamos perdidos, sim ou não? Para Deus, você é livre. Nós somos livres. E o que nós fazemos diante do Senhor só serve se for um ato de liberdade, não de coação. Por isso ele diz que tudo que nós fazemos para ele, temos que fazer de coração, de escolha própria. Ninguém tem poder para nos impedir. O diabo não pode nos impedir, nos acusar, o pastor não pode, a religião também não pode. Paulo diz, como nosso irmão José lembrou muito bem, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Quem foi? Todos nós. E por isso, ser humano não é bom como ele pensa, não, por natureza. Ele precisa de salvação, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser salvo, ele precisa ser reconciliado com Deus. Todos nós. Ele precisa da mesa para se aproximar de Cristo novamente, para se arrepender e imitar o Senhor Jesus. Se todos e todas pecaram, foi em favor de todos e todos esses pecadores que Jesus fez o que fez. É em meu favor, é em teu favor, em favor de toda a humanidade. Entende aqui a importância de se aproximar disso? Por isso, nesse ritual de fortalecimento da nossa memória, ele nos convida para sentar assim como nós somos.
Tem gente que não vai para o Senhor porque quando eu melhorar, quando eu parar de fumar, quando eu parar de isso, quando eu parar de xingar, eu vou. Não, você vai porque você precisa parar de fumar, de xingar. É por isso que você vai. Porque se você não encosta em Jesus aqui, você não tem, como disse Jesus de novo, você não tem forças para mudar. Se você não vem aqui para revelar todo o teu pecado nessa mesa, você não tem como, você não tem oportunidade. Isso é muito importante, em nome de Jesus. Nessa mesa ele partilha conosco tudo que ele é, tudo que ele tem. Ele se dá por completo, ele não reserva nada para si. Por isso, lembre-se, não se esqueça nunca, sempre, não podemos nos esquecer disso e nos isolar do escuro de nós mesmos. Nós não podemos perder a memória mais cara daquilo que Jesus fez naquela cruz. O que ele fez? Ele nos deu oportunidade, ele morreu para isso, de uma verdadeira liberdade, meu irmão, em nome de Jesus. É isso que nós celebramos aqui nessa manhã tão preciosa. Amém? Portanto, querido irmão, querida irmã, hoje é dia de festa. Você está feliz? Amém. Tá, não, Jesus é mentiroso. Vocês são mentirosos. Não mente que é feio. Vocês estão felizes? Amém. Até agora estão carrancudos aí, falando, pastor. Você está feliz? Se não está, fique. Por quê? Ele veio aqui hoje e ele veio nos dar algo precioso. A sua presença nessa celebração, hein, Thalita, está aqui hoje. Ele veio aqui para falar conosco, ele veio, porque Santa Ceia só tem sentido se for ele que celebra junto conosco. Se não for ele para celebrar, não tem. Sem ele, nós corremos risco de dispersar. Sem ele, a gente vai esquecer. Sem ele, nós vamos começar a celebrar isso por outros motivos nossos. Você precisa entender isso. O diabo sabe disso. Sabe, sem ele, é cada um por si, né? Tem uma frase aí no mundo que diz que é cada um por si, Deus por todos, e eu digo, vai achando, vai. Vai achando. É cada um por si. Isso não serve para o Senhor. E o diabo sabe. Por isso, o seu grande empenho é nos dispersar, é nos isolar, é fazer a gente pensar em nós e fazer a gente centrar em nós mesmos. Esse é o grande projeto. Essa é a grande invenção desse mundo moderno. Da mesma forma, ele sabe que congregados nós somos fortes, né? Não porque nós somos propriamente fortes, mas por quê? Quando estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu pessoalmente estarei no meio deles. E eu acho muito interessante que Jesus não disse que quando você estiver sozinho, no seu quarto, trancado, olhando para o seu celular, eu vou estar com você. Ele disse isso? Disse que não, né? Disse? Sozinhos, nós somos sem Ele. Sozinhos nós somos sem Ele. Por que nós somos sem Ele? Porque para ser com Ele, tem que ser como Ele quer. E Ele quer 2 ou 3 ou mais reunidos. Ele quer muitos. Ele quer um povo, como estamos aqui reunidos nessa manhã. Por isso, somente nós mesmos, esquece isso. Somente nós, nada. Somente nós lá, esquece, sozinhos, nós não existimos. Isolados, acabaremos mofados, tentando contra a nossa própria vida. Você entende isso? Olha como é importante isso. Então nós celebramos esse momento único, e eu já encerro, do nosso mês, um momento precioso, lembrando que Jesus não quer ser adorado por uma comunidade que é fechada em si mesma. Sabe a comunidade que fecha a porta, centrada em si mesma, que se afasta do mundo para não se contaminar com o mundo? O fariseu fez isso. Nós somos separados, nós somos santos, é o que virou. Não é o projeto de Jesus. Ele não quer uma comunidade de gente que se acha perfeita, salva, julgando aqueles que nós achamos que se perderam. Não, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós, existe o perigo sim. Por isso, seguir Jesus não é um ato único que você fez de forma definitiva num dia da sua vida, não. Seguir Jesus é uma ação contínua, uma ação recorrente, uma ação que nós sempre tomamos novas decisões e nos comprometemos com coisas novas. Seguir Jesus significa vir sempre nessa mesa, sempre voltar, porque a gente vai lá viver um mês e vai vivendo lá do nosso jeitão, e a gente vai lá, aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dando errado, e aí a gente volta para cá e senta aqui, Jesus falei, menos você, por favor. É isso que nós precisamos de forma, se nós corremos o risco de nos esquecer do caminho da cruz, foi posto uma mesa nessa manhã, para fortalecer a nossa memória mais importante, para renovar dentro de nós o compromisso com a vida e com a verdadeira liberdade que Jesus tem conosco. Você entendeu isso aqui? É muito importante isso. Meu irmão, cuidado com esse mundo que tem feito você caminhar para dentro de você mesmo, daquilo que você acha o melhor, daquilo que para você é o certo. Aí você fala, mas isso é certo, né? Isso é bom, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Esse para mim é certo. Para você é certo, mas e para Deus é? Cuidado.
Porque o Senhor sempre vem, e Ele nos alerta, e Ele nos dá o caminho da verdadeira liberdade, que é aquela que nos mostra que Ele partiu tudo que Ele era conosco, e é isso que Ele espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Entendeu essa palavra? O texto termina dizendo que eles cantaram depois, você entender que a festa continua. Depois do ensinamento, a festa continua. E eles cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras, e foram para lá, continuar a fazer o que eles tinham que fazer, em nome de Jesus. Mas aqui tem um caminho, aqui tem uma medida do reino de Deus para mim e para você, daquilo que o Senhor espera de nós. E esse caminho diz respeito à verdadeira libertação. A libertação daquilo que nos aprisiona dentro de nós mesmos e nos impede de ir em direção ao outro. Compreende? E é dessa que Jesus quer nos libertar, e é por isso que Ele veio aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu? Dá um glória a Deus bem forte aí, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos cantar.